E se fosse possível usar a ciência moderna para, sei lá, comprovar uma profecia de 2000 anos atrás? Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo numa das previsões mais, uau, impressionantes da história. E a nossa ferramenta? A arqueologia. Com ela, a gente vai tentar descobrir o que realmente aconteceu com as pedras do antigo Templo de Jerusalém. Vamos nessa! Então, a grande questão é essa, né? Será que a arqueologia tem esse poder todo de provar uma profecia, assim, tão antiga? Para a gente tentar responder isso, o caminho é um só: analisar as evidências. E quando eu digo evidências, são coisas que foram literalmente desenterradas da história. Pois é. E tudo começa com uma frase super forte, registrada lá no livro de Marcos. Imagina a cena. De frente para uma das construções mais espetaculares do mundo antigo, vem a previsão, que na época devia soar como um completo absurdo. Não ficará pedra sobre pedra. Então, para a gente ter uma noção do peso de uma previsão dessas, é fundamental voltar no tempo e entender o que era aquele lugar. Olha, o segundo templo não era só um prédio bonito, sabe? Era muito mais. Era o coração pulsante de Israel. O centro religioso, econômico, arquitetônico, tudo passava por ali. Destruir aquilo seria como apagar o centro do universo para aquele povo. E que construção, hein? A arqueologia hoje estima que o templo chegava a ter a altura de um prédio de 15 andares. Tenta imaginar o que era ver uma coisa dessas no mundo antigo. Era uma visão que com certeza deixava qualquer um de queixo caído. E aqui a história fica até mais humana, mais próxima. Pensa só, sentados lá no Monte das Oliveiras, olhando para aquela maravilha que era o templo, 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, fazem a pergunta que todo mundo faria. Tá, mas quando é que isso vai acontecer? Ok, agora a gente dá um salto gigante no tempo. A gente sai daquela conversa no Monte das Oliveiras e vai direto para, digamos, a cena do crime nos dias de hoje, onde as pistas, como a gente falou, estão literalmente debaixo da terra, enterradas em pedra. E o que os arqueólogos acharam ali é de cair o queixo, sério. Eles começaram a escavar uma rua do século I, bem ali no pé do Monte do Templo, e deram de cara com o quê? Exatamente o que a profecia tinha dito. Pilhas e mais pilhas de pedras enormes que foram claramente derrubadas lá de cima. E a gente não tá falando de pedrinhas, não. A escala do negócio é absurda. Para se ter uma ideia, no meio dos escombros, os arqueólogos acharam uma única pedra que pesa 415 toneladas. Isso mesmo, 415 toneladas. Isso mostra não só o quão grandiosa era a construção, mas a força, a violência que foi necessária para destruir tudo. E só para colocar em perspectiva, sabe a Grande Pirâmide do Egito? A pedra média usada lá pesa umas 2,5 toneladas. Aqui a gente está falando de pedras centenas de vezes mais pesadas. Agora dá para entender por que os discípulos ficaram tão maravilhados com aquela construção, né? Era algo de outro mundo mesmo. Beleza. A pergunta que fica é: quem? Quem teria a capacidade de fazer uma demolição nessa escala? Bom, a história e a arqueologia não deixam muita dúvida, não. A resposta aponta direto para uma equipe de demolição bem específica: os romanos. Mais especificamente, a Legio X Fretensis, a famosa 10ª Legião Romana. Essa era a tropa de elite que, no ano 70 d.C., cercou e simplesmente arrasou Jerusalém. Foram eles um instrumento que, no fim das contas, cumpriu a profecia, à risca. Ah, e como a gente sabe que foram eles? Simples. A 10ª Legião foi meio descuidada. Eles deixaram suas impressões digitais por toda a cidade. Os arqueólogos encontraram um emblema deles em telhas, em canos de água. É a prova material, o cartão de visita deles, deixado no local da destruição. Mas talvez uma das descobertas mais incríveis tenha sido uma pedra bem específica. Ela é conhecida como a inscrição do lugar das trombetas. Era uma pedra que tinha um lugar certo, lá no topo, numa das esquinas do Monte do Templo. E o grande lance é onde essa pedra foi encontrada. Lá embaixo, na rua, no meio dos entulhos. Ou seja, prova de que ela foi arrancada e jogada. E o mais simbólico é que essa pedra marcava o ponto exato onde os sacerdotes tocavam as trombetas para anunciar o início do sábado. Um pedacinho da rotina sagrada do templo que virou entulho. Ok, até aqui tudo parece se encaixar perfeitamente. Mas tem um problema.
Uma aparente contradição que qualquer pessoa que visita Jerusalém hoje em dia percebe na hora. É o que a gente pode chamar de o mistério do Muro das Lamentações. A pergunta é óbvia, né? Peraí, se a profecia foi não ficará pedra sobre pedra, como é que o Muro das Lamentações, que é, bom, um muro gigante feito de pedras, ainda está lá de pé? Será que a profecia falhou? Ou pelo menos não se cumpriu 100%? E aqui está a solução do mistério, que é um detalhe de arquitetura, mas que faz toda a diferença. A profecia falava especificamente do edifício do templo, sabe? O santuário, os pátios, a construção principal. O Muro das Lamentações, na verdade, não era parte do templo. Ele era um dos muros de contenção da plataforma gigante onde o templo foi construído. Era basicamente parte da fundação. E do prédio principal, do templo mesmo. Não sobrou nada no lugar. Isso nos leva então à peça final desse quebra-cabeça. Ok, a gente já sabe quem destruiu e o que foi destruído. Mas por que a destruição foi tão minuciosa, tão literal? A resposta é um dos motivos mais antigos do mundo: a ganância por ouro. O que os historiadores contam é que o processo foi quase cirúrgico. Primeiro, os romanos botaram fogo em tudo. O incêndio foi tão violento que o ouro que decorava o templo derreteu e escorreu para as frestas entre as pedras gigantes. E aí, para pegar até a última gota de ouro, o que os soldados fizeram? Tiveram que desmontar tudo, usando alavancas para separar cada pedra. A cobiça deles, ironicamente, foi o que fez com que a profecia se cumprisse, nos mínimos detalhes, sem eles nem saberem. O que nos deixa com uma reflexão bem forte, né? No fim das contas, as pedras maciças, a construção que parecia eterna, tudo isso virou pó. Mas as palavras daquela profecia, essa sim, se mostraram a única rocha que ficou de pé. Então, o que essa história toda sugere? Que talvez a história não seja só um caos de eventos aleatórios, mas sim um curso com um roteiro, onde até a queda de um império gigantesco pode, na verdade, estar servindo a um propósito que já tinha sido anunciado. A história, como a gente viu, está literalmente escrita nas pedras. E se a arqueologia conseguiu nos ajudar a ler essa página, a pergunta que não quer calar é: que outras verdades antigas, que outras histórias ainda estão lá fora só esperando para serem desenterradas?